1 Reis 17. Aliás, capítulo 18. Quem encontrou? Versículo 41. Então disse Elias a Acabe, ao rei Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi a Jezreel. Mas a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Eu oro para que o Teu Espírito Santo fale comigo e fale com os meus irmãos nessa manhã. Senhor, nós queremos abrir o nosso coração. A única coisa que nos traz aqui é o Senhor. A única coisa que nos traz aqui é a Tua palavra, é ouvir a Tua palavra. O único significado de estarmos aqui é: Deus, instrui-me na Tua palavra. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Tua palavra é luz para o nosso caminho, Tua palavra é o martelo que esmiuça a penha do nosso coração. Então, Senhor, use da palavra e transforme-nos, ajuda-nos a melhorar, para que possamos viver segundo a Tua vontade aqui na terra. Amém e amém. O texto diz que o profeta Elias chamou o rei Acabe para o monte e disse que ele estaria orando para que Deus fizesse chover, porque havia 3 anos que não chovia. 3 anos e alguns meses. E essa falta de chuva nada mais era do que a mão de Deus sobre Israel, através de uma palavra do profeta Elias, que disse que Deus fecharia os céus, que não haveria chuva. E por 3 anos e meio ficou sem chuva. Até que agora, Elias, então, vindo de um episódio do Carmelo, no Monte Carmelo, Elias diz para o rei: eu vou buscar a Deus por chuva. E ele leva então o seu moço, o seu discípulo, e estando no monte, Elias disse para aquela pessoa, quando ele ora: o que você está vendo? Ele diz: olha, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E Elias disse: esse é o sinal. Diga a Acabe que haverá abundante chuva. Mande ele arrumar o seu carro, seus cavalos, e ir embora, porque vai chover. E Deus então mandou chuva naquele dia, e interrompeu um ciclo de seca de 3 anos. Havia uma seca de 3 anos, e consecutivamente uma seca de 3 anos, obviamente ela também trará
uma crise. Uma crise hídrica provoca uma crise financeira. E poderíamos dizer que a crise financeira era proveniente da falta de chuva. E é isso que as pessoas dizem. As pessoas procuram uma resposta, algo que não lhes custe responsabilidade, porque é sempre melhor falar que a culpa é do clima, a culpa é do tempo, a culpa é de A, a culpa é de B, do que assumir a sua própria responsabilidade. E de fato, havia uma crise porque havia uma seca, e isso era uma verdade. Mas a verdade não para por aí. Havia uma crise financeira porque havia uma crise hídrica. E havia uma crise de seca hídrica porque havia por detrás uma crise espiritual. Tudo, o fundo é espiritual, e você precisa entender isso. Quando as coisas saem, os vagões, o trem sai da linha da nossa vida, a gente precisa perguntar: o que há de errado na minha vida espiritual? Ou o que Deus está fazendo na minha vida espiritual? Ou o que está acontecendo na vida espiritual? Se você vai direto para a vida espiritual, você evita desgaste e perder tempo de achar uma resposta em coisa que realmente não é. Então havia uma crise. O governo de Israel, sob a influência da rainha Jezabel, havia estabelecido um culto a Baal. 1 Reis 16 vai dizer isso. E como se isso não bastasse, no capítulo 18, Jezabel, a rainha, inicia uma perseguição aos homens de Deus, às mulheres de Deus, especificamente aos profetas. Mandou matar todos os profetas. E eles tiveram que fugir. E por outro lado, o povo de Deus, diante de tudo isso, ao invés de se posicionar e buscar a Deus, 1 Reis 19 vai mostrar que eles abandonaram o altar do Senhor. Então você tem uma crise de idolatria provocada por uma rainha. Você tem uma perseguição ao povo de Deus provocada pelo governo. E você tem um povo de Deus que abandona o altar de Deus. Tudo isso somado é crise. É crise financeira, é crise na vida pública, é crise em todas as áreas. E era assim que estava o contexto de 1 Reis, capítulo 18. E nesse contexto, Elias abre a boca, no versículo 1 do capítulo 17, o texto diz: vive o Senhor, vive o Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Por causa da perseguição aos profetas, por causa do abandono de Deus, do povo de Deus, e por causa da idolatria estabelecida sobre Israel. Tiago, ao se referir a Elias, ele diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, pecador como eu e você. E orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. E Deus ouviu a oração. E veio a seca. E por que Deus ouviu a oração? Pastor, quanta gente sofrendo. Não, o pior sofrimento não é o físico, é o espiritual. Porque você pode perder tudo nessa vida, mas se você é um salvo, você não perdeu nada. E em contrapartida, você pode ganhar tudo nessa vida, mas se você não é salvo, você não tem nada. Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder. Ele usou essa palavra, perder a sua alma. Agora Elias, então, diante desse contexto, Elias ora, abre a boca e declara. E a mensagem de Deus, ao ouvir a oração de Elias, era clara. Deus envia a seca, por quê? Simples, porque Baal era considerado Deus da chuva.
E a nação agora vai consagrada ao Deus da chuva. Se é a nação consagrada ao Deus da chuva, Deus fala, então eu vou parar de chover, vou parar com a chuva. Deus fecha os céus para provar, não é Baal que controla o tempo, sou eu, o Senhor teu Deus. Só que antes de Elias, no capítulo 18, versículo 41, chamar o rei, sobe o monte para orar, e ele subir, buscar a Deus ali por chuva, Elias se posiciona. Antes de orar por chuva, ele faz um ato de restaurar o altar. Olha o versículo de número 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. E Elias então mandou chamar todos os profetas de Baal e disse, nós vamos fazer um desafio, o Deus que for Deus responderá por meio de fogo. Faça o altar de vocês, eu faço o meu. Coloque um novilho, e o Deus que for Deus descerá fogo do céu e queimará o novilho. Os profetas fez um rego em volta do altar, pediu água, e água naqueles dias era luxo. Havia 3 anos e 6 meses sem chuva, então era uma boa oferta. 4 cântaros de água, encheram um rego de água, e ele faz uma oração, coloca um novilho, coloca a lenha sobre o altar, coloca o novilho, e ele faz uma oração. Segundo alguns estudiosos, a oração de Elias durou 8 segundos. Deus, se eu sou teu servo, se o Senhor é Deus, faz descer fogo do céu. Fogo de Deus desceu, consumiu o holocausto, lambeu a água que estava no rego em volta do altar, e o povo glorificou a Deus. Antes de milagres, precisa haver posicionamento. Se Baal é Deus, seguiu. Se o Senhor é Deus, seguiu. Você precisa se posicionar. Deus não abençoa gente indecisa, gente que não sabe o que quer, gente que não se posiciona. Não existe milagre sem que primeiro haja da nossa parte posicionamento. E agora, mais uma vez, Elias se posiciona. No versículo 42, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma grande chuva. Versículo 42, Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra. E meteu o teu rosto entre os joelhos, numa expressão, meteu a boca no pó, no chão. Esse é o posicionamento de quando você precisa de um milagre. Não existe melhor posição do que colocar a cabeça entre os joelhos e clamar a Deus por misericórdia e dizer, Deus, eu sou pecador, eu preciso da tua graça. Deus, por favor, ouça a minha oração, responde o meu clamor. Alguns pregadores vão dizer, você tem que enfiar o dedo no nariz de Deus e reivindicar. Você tem que... O que você tem é que enfiar a cara no chão e falar, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim. Põe a Deus à prova. A maior prova que você pode pôr é a humilhação do seu coração, porque Salmo 51 diz que Deus não despreza um coração contrito e um coração quebrantado. Quando você se humilha, quando você se prostra diante dele, é isso sim que faz Deus operar. O que nos falta para presenciarmos os milagres de Elias é a postura de Elias, rosto no chão, arrependimento. Eu tinha 22 anos, 21 para 22 anos. Eu estava morando em Belo Horizonte, um menino. E um dia, era um dia de ceia como esse de hoje. E eu me lembro que eu saí de casa para ir levar a ceia. Eu tinha uma congregação no bairro São José, que fica perto do Carlos Prates. Quem sobe o anel rodoviário, sentido
cidade do lado esquerdo, aquilo ali era uma favela enorme, a favela do bairro São José. Eu tinha um trabalho lá, Deus me levou desde menino a lidar com meninos de rua, que eu fiz trabalho pela Jocum, no centro ali da Praça 7, e também Deus colocou algumas congregações em favelas na minha mão. Ali foi minha escola, dentro da favela, participando, pregando. Tinha dia que eu virava para a Romilda e falava, abaixa a cabeça, porque era só bala voando para todo lado, tiro. Nós morávamos perto da favela da Braúna, isso já é divisa de Belo Horizonte com Neves, região de Venda Nova, lá em cima. Eu me lembro que naquele dia o Senhor falou comigo, guarde a ceia e vai para a casa de oração. Eu, obediente, coloquei a ceia lá dentro da igreja, peguei um ônibus e fui para a casa de oração, pastor Adalto Setembrino. Eu tive o privilégio de andar e ver alguns homens de Deus operando nos dons do Espírito Santo. Ninguém me contou, eu vi, eu estava lá. Uma mulher veio para receber oração e ele disse, ajoelhe aí. E a mulher ajoelhou, ele tinha tipo aqueles vidrinhos de ketchup, de maionese, com azeite. Falou, vira o ouvido, a mulher virou, ele colocou um pouquinho aqui, e eu, teologicamente, dizendo, está tudo errado, a Bíblia manda ungir, não colocar azeite. Era a teologia minha, e é a teologia que está aí. Só que é uma teologia que não funciona. Deus faz do jeito que quer, como quer, a hora que quer, da forma que quer, porque Ele é Deus e pronto, acabou. Eu fiquei lá e falei, irmão, fica aí e ora por ela. Eu fiquei em oração. Quando eu olho, dentro do ouvido da mulher aparecem 2 olhos. Você consegue imaginar 2 olhos dentro do ouvido? E aquilo me olhando, eu arrepiei tudo. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí ele volta, pega uma caixinha de promessa. Não sei se isso existe ainda. Existe caixinha de promessa? Hoje deve ter algum aplicativo disso. Tira um versículo, só um. Tira uma pinça que estava pendurada na camisa, enfia no ouvido da mulher e puxa e sai uma lesma desse tamanho. Vem uma obreira com um vidro desses de maionese, com álcool dentro, abre a tampa, ele põe lá dentro, fecha, fala assim, leva para o seu médico e mostra o tumor do seu cérebro para ele e conta o que Jesus fez. Eu assim, olhando. Uma outra mulher, ele manda ela abrir a boca, ela abre, ele despeja aquele azeite, a mulher dá um vômito, sai uma coisa parecendo um figo de galinha, ligado por um nervo e o sangue escorrendo. Ele ordena de novo, ela dá outro vômito, que sai aquele pedaço de carne. Ele põe aquilo dentro de um vidro e fala, entrega o câncer do seu estômago para o seu médico e fala para ele o que Jesus fez. Eu tinha meus 22 anos. Quando alguém prega contra dons espirituais, eu falo, não, eu entendo, eu não julgo, porque eles nunca viram. Então, se nunca viram, está tudo certo. Mas a Bíblia diz que existe. E aí, por que eu estou contando isso? Porque no momento do culto, ele para o culto e diz assim, olha no relógio e diz assim, o Senhor está me dizendo que hoje, às 5 horas da tarde, o anjo do Senhor vai levar uma menina de 13 anos, 13 ou 15 anos, não me lembro, que está internada. Os pais não são daqui de Belo Horizonte, os pais são de fora. E vocês vieram aqui hoje pedir oração pela filha. Mas eu digo para vocês que às 5 horas o anjo vai buscá-la, porque é ordem do Senhor. A menos que você, pai, isso no microfone, no altar da igreja, venha aqui à frente, se ajoelhar, se arrepender e confessar o seu adultério para sua mulher. Daí a pouco eu só escuto um grito de choro lá atrás e sai um homem desesperado. Deus cura aquela menina. Deus quer posicionamento. Confesse o seu pecado. Se arrependa, para que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida. Para que as coisas fluam dentro da sua vida. Posicionamento. E para que haja posicionamento, há uma palavra-chave que muitas vezes nos falta, que é sensibilidade
espiritual. Irmãos, fiquem com sua Bíblia aberta aí, que eu vou pregar expositivamente nesse texto. A gente vai passear em outros, mas eu quero me manter aqui. No versículo 41, então disse Elias a Acabe: sobe e come e bebe, porque ruído há de abundante chuva. Diga comigo: ruído há de abundante chuva. Não tinha nem nuvem no céu. Que barulho é esse que ele ouviu? Nem nuvem no céu tinha. Mas a sensibilidade é ouvir antes de ver. Elias disse: eu ouço. Isso no hebraico é chamar. E chamar não é apenas escutar, mas perceber com entendimento espiritual. Meu irmão, a minha pergunta é: você é uma pessoa sensível? Você consegue ver ações espirituais acontecendo com você no dia a dia da sua vida, em casa, no trabalho, na rua, na escola? Você consegue ter discernimento das coisas espirituais acontecendo ao seu entorno, ao seu redor? Elias, ele captou no espírito antes que a coisa acontecesse no plano natural. Quem ouve a Deus corretamente não depende do que vê. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: porque andamos por fé e não por vista. Diga comigo: eu ando por fé e não por vista. Mas com voz de profeta, levanta sua mão e diga: eu ando por fé e não por vista. Por vista, as circunstâncias, as situações podem ser as piores que estejam acontecendo com você, mas pela fé eu ouço o som de abundante chuva. Eu posso ouvir Deus se movendo sobre a minha vida, sobre a sua vida. Sabe, eu e você precisamos tomar muito cuidado com aquilo que as pessoas dizem. Olha o versículo 44. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem. Sabe, o profeta diz: sobe agora, olha, versículo 43, para a banda do mar. E subiu e olhou, e disse: não há nada. Então ele disse: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem. Diga comigo: uma pequena nuvem. Elias não perguntou o tamanho. Elias perguntou o que ele via. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que as pessoas dizem. Elias pergunta: o que você vê? Ele vai dizer: eu vejo uma nuvem. Ele diz: eu vejo uma pequena. Ao invés do moço falar o que viu, ele fala o tamanho. Elias não perguntou o tamanho, Elias perguntou o que ele via. Às vezes é assim que o diabo faz. Ele usa pessoas para enfraquecer a nossa fé, distorcer a nossa fé. Porque quando fala pequena, o que já te provoca? Ixi, não deu certo. Porque eu estou esperando muita chuva, eu preciso de muita chuva. E muita chuva, eu preciso de muita nuvem. Mas quando ele diz pequena, pequena, ele já está dizendo o tamanho. Sabe, ao invés do moço dizer o que ele está vendo, ele fala o tamanho. E o diabo muitas vezes usa pessoas para nos influenciar, colocar algumas coisas dentro das palavras, das frases que elas nos falam, para tentar diminuir a nossa fé ou até gerar uma incredulidade em nós, como se nada tivesse acontecendo por ser pequeno, por ser insignificante, simplesmente por isso. E se você é uma pessoa influenciável, você vai cair. Veja o que Marta disse antes de Jesus ressuscitar Lázaro. Quando ele chega em Betânia, Marta então vem à frente e disse: Jesus, tire a pedra. Mas tem o versículo diz: tire a pedra. E Maria, irmã do defunto, diz: Senhor, o quê? Já cheira mal? Porque é de 4 dias? E Jesus lhe disse: não hei te dito, se creres, verás a glória de Deus. Jesus disse: tirem a pedra. Mandou tirar a pedra, mais nada. Mas alguém vem e diz: Senhor, já cheira mal. Senhor, já é de 4 dias.
Sempre alguém entrará em cena para nos influenciar, para tentar jogar areia na nossa fé, impedir a nossa fé. E como tem crente influenciável, qualquer pessoa influencia a fé deles. Eu fico vendo uns irmãos aqui, como que eles são influenciáveis. A pessoa influenciável, ela não para com nada. Cada hora ela está num lugar, uma hora ela ama a igreja, outra hora ela odeia a igreja. Uma hora ela ama o líder de célula e o pastor, outra hora ela odeia o pastor, o líder de célula. Uma hora ela convida gente para vir para a igreja, outra hora ela começa a tirar a gente da igreja. Você conhece gente assim? Uma hora ele está, não, agora eu estou estudando com o testemunho de Jeová, eu não creio mais na Trindade. Aí a gente precisa de ir lá buscar, trazer de volta. A hora que você pensa que ele consertou, não, agora eu vou seguir os adventistas, agora eu sou do sábado. Aí você vai atrás dele, busca ele. A hora que você fala, agora ele consertou, ele fala, não, para mim, a mulher não pode usar brinco, batom, não pode usar calça comprida, não pode cortar o cabelo, porque Deus é caminho estreito. Pode... Aí, você conhece gente assim? Cada hora, por um lado. Cada um tem firmeza. Não tem firmeza. Sabe o que Tiago escreve sobre essas pessoas? Homem de coração dobre, 2, divisão, mente dividida, inconstante em todos os seus caminhos. O problema disso é que geralmente esse tipo de gente está o tempo todo buscando coisas que eles não concordam. Um dia eu encontrei com uma pessoa, um irmão, já faz algum tempo, encontrei com ele no supermercado, e conversando com ele, falou, pastor, eu estou indo lá na Vale, e eu estou gostando demais dos cultos. Que bom que você tem ido. Eu vou para lá, eu estou saindo da minha igreja. Eu falei, mas, não, fico feliz de que você vá para lá, amém, glória a Deus por isso, mas por que você está saindo da sua igreja? Eu conheço o seu pastor, uma pessoa tão séria, uma igreja tão boa. Mas tem umas coisas lá que eu não concordo. Eu falei, mas o que está acontecendo, irmão? Aconteceu isso, isso, isso e isso. Eu falei, só isso? Ele falou, Eu falei, olha, posso ser sincero? É bem provável que você não vai ficar lá na Vale, não. Porque lá também tem coisa que você não vai concordar. E se eu for ficar saindo dos lugares que eu não concordo, o primeiro lugar que eu vou largar é minha casa. Porque tem umas coisas que acontecem lá em casa que eu não concordo. Minha mulher quer um móvel de um jeito, eu quero do outro. Ela quer que a sala fique de um jeito, eu quero que a sala fique do outro. Ontem nós dois estávamos discutindo por causa da cor da parede que eu queria pintar, e ela não aceita. Aí, não, vou sair de casa porque eu não concordo. Não, quantas coisas acontecem, eu falei com ele, irmão, quantas coisas acontecem na cidade que eu não concordo. Você concorda com tudo que acontece nessa cidade? E você muda de cidade por causa disso? Não, para falar a verdade, irmão, tem dia que eu não concordo nem comigo. Tem dia que eu olho para mim e falo, mas não pode que eu estou fazendo um negócio desse, onde é que eu estou com a cabeça? Uma coisa é eu não concordar. Eu não tenho que concordar com tudo. Outra coisa são coisas intoleráveis. Amém? Tem coisa que é intolerável. Aí a história muda de figura. Porque se você for ficar nesse negócio de que eu não concordo com isso, não, olha, eu queria que o lixeiro que passa, o caminhão do lixo que passa lá em casa, ele passasse num horário, mas ele passa no outro. E se o caminhão de lixo for atender cada um do seu jeito, na sua hora, você já parou para pensar nisso? Se a gente viver desse jeito, eu não concordo aqui, vou para ali, não concordo de cá, vou para lá. Você vai se tornar um colecionador de entradas e saídas mal sucedidas. Em tudo na vida. Elias, ele não se deixou influenciar pelo tamanho da nuvem.
Até porque é melhor uma nuvem pequena que traz grande chuva do que uma grande nuvem que não traz chuva nenhuma. E essa sensibilidade de Elias, de que antes que houvesse uma nuvem no céu, ele falar, eu ouço o barulho ouço o ruído de grande chuva, de abundante chuva. Isso nasce na sensibilidade. E a sensibilidade, ela nasce no ordinário. No ordinário. E sabe o que eu chamo de ordinário? O entrar no carro, o fechar a porta, o dar a partida, o andar, o ir em direção a uma guarita para pegar um ônibus, o local de trabalho, a cozinha, o almoço que você faz ali no fogão, a roupa que você está lavando, sabe, essas coisas corriqueiras da vida. São nessas coisas que acontecem no dia a dia que Deus vai treinando a nossa sensibilidade, aguçando a nossa sensibilidade espiritual, para ouvir o que Ele tem que falar, para ver o que Ele tem que mostrar, essa sensibilidade, até porque Deus quer fazer grandes milagres em nossas vidas, mas precisamos treinar a nossa sensibilidade espiritual, e a nossa sensibilidade, ela é treinada no ordinário, no dia a dia. Se nós prestássemos mais atenção, nós veríamos como Deus se manifesta a nós durante o dia. Eu me refiro ao dia a dia, seu trabalho, seus afazeres. Enquanto você conversa, enquanto você vende, enquanto você compra, enquanto você dirige, enquanto você produz, enquanto você descansa. Zacarias 4:10 diz: pois quem despreza o dia das coisas pequenas? O que vai acontecer com amanhã é muito pequeno, você sabe disso. Já pequeno que eu me refiro no sentido de ser rotineiro. Você vai acordar, vai escovar seus dentes, vai tomar seu café, você já tem uma rotina, e é nessa rotina que Deus pode entrar e fazer uma coisa poderosa. Só que eu e você precisamos ser sensíveis, porque Ele trabalha e fala, age o tempo todo na nossa vida, Ele ministra sobre nós o tempo todo, mas a nossa insensibilidade nos impede de ouvir Deus. Quando foi que Moisés viu uma sarça que ardia e não se consumia? Foi quando ele estava em jejum dizendo, oh Deus, não. Ele estava pastoreando no deserto as ovelhas do seu sogro Jetro, e ali cuidando, trabalhando, normalmente ele era um pastor de rebanho, de gado. Ele vê o mover de Deus numa sarça. Quando é que Samuel ouviu Deus pela primeira vez? Ele estava fazendo a coisa mais carnal que qualquer um de nós pode fazer. Digo carnal, não no sentido de pecaminoso, mas no sentido de humano, dormindo. Samuel estava dormindo, e ele ouve uma voz, Samuel. Ele acorda, vai ao quarto do sacerdote Eli, e diz, sacerdote, o senhor me chamou? Ele, não Samuel, estou dormindo, o que você quer? Não, eu te ouvi, você me chamou. Não, volta para o quarto. Ele volta, dorme. Samuel, ele volta ao Eli e diz, senhor me chamou? Não te chamei. Faz o seguinte, se você ouvir a voz de novo, diga, Senhor, eu estou aqui, fala comigo que o teu servo ouve. E ele volta e dorme, a voz o desperta, Samuel, Senhor, eis-me aqui, fala comigo que o teu servo ouve, e Deus lhe entrega uma revelação poderosa. Às vezes nós estamos como Samuel nas duas primeiras vezes. A gente não entende o que está acontecendo, a gente não entende que Deus está falando com a gente leva as coisas para o lado natural, para o lado normal das coisas, e às vezes o Senhor está falando conosco, o Senhor está dando um direcionamento para a nossa vida. Gideão teve uma experiência com o anjo do Senhor, quando ele estava no lagar, ele estava ali malhando o seu trigo dentro do lagar, que não era lugar de malhar o trigo, mas ele estava ali. Elias, quando recebeu o manto que lhe deu autoridade para a porção dobrada do espírito de Elias, aliás Eliseu, quando ele recebe uma unção, aquilo começa quando ele estava arando as terras, trabalhando normalmente. Deus dá um chamado para ele. Pedro estava pescando, quando o Senhor diz, a partir de hoje será pescador de almas.
não mais de peixes. Entenda uma coisa, é no ordinário, é no dia a dia, é quando você pensa que as coisas são corriqueiras e naturais, que Deus se manifesta. Tenha ouvidos, tenha olhos para ver, ouvir o que o Senhor está falando com você. O segredo não é o lugar, é a sensibilidade. O problema não é a ausência de Deus, é a falta de sensibilidade. Quem não é sensível no ordinário nunca perceberá e viverá o extraordinário. O problema não é a manifestação de Deus, é a nossa distração. O Senhor quer falar comigo, Ele quer falar com você, Ele quer nos mostrar. A nuvem era pequena, mas o barulho espiritual era de abundante chuva. Jesus, Ele nos ensina a olhar, não somente ver. Mateus, capítulo 6. Jesus, falando das coisas corriqueiras da vida. Por que vocês estão aflitos? Por que vocês estão ansiosos? Jesus estava falando de ansiedade nesse momento. E aí Ele diz assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado, uma medida à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, eles não trabalham, eles não fiam. E Jesus vai dizer: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Jesus diz: olhai para as aves, e depois Ele diz: olhai para os lírios. Quando Jesus diz olhai, Ele não está falando de uma visão física, mas de uma percepção espiritual, porque tudo tem uma mensagem para nós, irmão. Uma folha que está numa árvore, um pássaro que voa, uma flor que a gente vê, uma nuvem que... Deus fala nessas coisas a nós. Há uma mensagem de Deus. O Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Não há palavra, não há som, e uma noite faz declaração a outra noite, um dia ao outro dia. Deus prega para nós o dia inteiro, através da natureza, através das coisas que acontecem ao nosso redor. E Jesus está dizendo: olhai para os lírios, olhai para as aves. E esse olhar é uma percepção. Tem gente vendo, mas não percebendo, e você precisa ter essa percepção. Quem não é sensível perde Deus até em ambientes espirituais. Como num ambiente desse? Se você não tem sensibilidade, você não está vendo. Eu estou aqui pregando, você está aí olhando no celular o que está acontecendo lá, não sei na onde, notícia de não sei o quê. Por quê? Porque você não tem a sensibilidade. Você não está aqui, só o seu corpo está aqui, sua alma não está aqui, sua cabeça está lá fora. Esse é um lugar da gente prestar atenção, porque é um momento que Deus usa a palavra para falar conosco. E se você não tem a sensibilidade, você perde Deus até no ambiente mais espiritual que você possa estar, como um culto. Em Mateus capítulo 16, Jesus conta uma história para falar para nós sobre sensibilidade. O texto diz assim: e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, era uma provação, uma tentação, pediram-lhe que mostrasse algum sinal no céu. Ei, se você é Deus, faz um sinal espetacular para nós. Mas ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Hipócritas. Dura essa palavra, hein? Jesus chamou na cara dura eles, hipócritas. Sabeis discernir a face do céu, e não conheceis dos sinais dos tempos?
Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de quem? Do profeta Jonas. E quem foi o profeta Jonas? Você lembra da história? Deus mandou Jonas sair de Jope, hoje cidade de Tel Aviv, em Israel, e ir para Nínive, levar uma palavra de arrependimento, porque Deus destruiria Nínive. E Jonas não foi, ele foi para Tarsis, ele comprou uma passagem para a Europa, entrou num navio, Deus enviou uma tempestade, e aí descobriram que a causa da tempestade era ele, e ele também entendeu isso, e eles lançaram Jonas ao mar, e ele foi engolido por um peixe, e depois ele foi cuspido pelo peixe, 3 dias ele ficou dentro do peixe, e lá o peixe o cuspiu, o vomitou numa praia. Você conhece essa história? E dali ele caminha até Nínive, vai até a cidade de Nínive, e lá então ele prega. E quando ele prega, o povo de Nínive se converte. Só que Jonas tinha raiva dos ninivitas. Jonas não gostava dos ninivitas, porque os ninivitas, quando atacavam o povo de Israel, nas guerras, os soldados ninivitas, quando encontravam uma mulher grávida, eles abriam a barriga da mulher, tiravam a criança e decepavam a criança com uma espada, tamanha era a crueldade, e acabava de matar a mãe na frente. E agora Deus manda Jonas pregar para esse povo, e Jonas não vai. E agora Jesus está dizendo, nenhum sinal será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. E por que Jesus está falando isso? Você já parou para pensar que o livro de Jonas, no livro de Jonas, Jonas deu mais trabalho para Deus do que Nínive? Quando você lê o livro de Jonas, você vai perceber que Deus gastou um capítulo do livro para converter Nínive. E Deus gastou 3 capítulos do livro tentando convencer Jonas. Quem deu mais trabalho, Nínive ou Jonas? A bem da verdade, Deus usou mais Nínive para salvar Jonas do que Jonas para salvar Nínive. Porque o ódio que Jonas tinha de Nínive o impedia de se relacionar com Deus. Nos dias de Jonas, existiam outros profetas. Existia o Miqueias, existia o Oséias, se não me falha a memória, existia Amós. E por que Deus não mandou Miqueias? Por que Deus não mandou Oséias? Por que Deus não mandou Amós? Por que Deus mandou Jonas? Porque Jonas precisava ser liberto da sua raiva de Nínive. Deus poderia colocar Miqueias, Deus poderia dizer a Oséias, vai lá e prega para Nínive, mas não. Mas eles não tinham raiva de Nínive, eles não tinham problema com Nínive. E agora Deus está usando Nínive para salvar Jonas. E isso nos confronta. Muitas vezes nós não entendemos porque Deus nos coloca em certas situações na vida com determinadas pessoas. Já aconteceu com você? Você fala, puxa vida, podia ter acontecido isso comigo em qualquer lugar, menos aqui nesse lugar, menos na frente daquela pessoa. Isso nos confronta. Muitas vezes não entendemos porque Deus nos coloca em certas situações com determinadas pessoas, porque nem sempre é sobre o que Deus quer fazer através de você, às vezes é sobre o que Ele quer fazer em você. Porque mais do que te usar para salvar o mundo, é usar aquilo que te confronta para salvar você de você mesmo. Eu vou repetir. Porque mais do que usar você para salvar o mundo, é usar aquilo que te confronta para salvar você de você. Em alguns momentos da minha vida eu já orei, Deus,
me salva de mim mesmo. Deus me salva, me livra. E o meu maior inimigo naquele momento sou eu. Mas Jesus começa o Mateus 16 dizendo assim: hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho, sombrio. Eu vou contextualizar isso aqui. Minha mãe, criada na roça, meu pai também. E às vezes eu queria brincar ou fazer alguma coisa. Eu falava: mãe, vamos para a roça. Vamos lá para a casa da minha irmã em Furnas. E minha mãe falava assim: hoje vai chover. Eu falava: como é que vai chover, mãe? Ela me chamava e falava: olha lá a neblina. O que quer dizer neblina? Ela falava assim: filho, neblina na serra, chuva na terra. Eu nunca mais esqueci isso. Todas as vezes que você vê a neblina na serra, você pode ter certeza que mais tarde é chuva na terra. E aí, para ela tentar fazer uma rima, ela falava assim: e sol no baixo, neblina no baixo é sol que racho. Mas eu aprendi com ela, e foi um ensinamento para a minha vida, e até hoje eu uso isso e funciona. E o que Jesus está falando para os hipócritas, os fariseus é: vocês sabem discernir os sinais dos tempos. Irmãos, todos nós aqui, a não ser que seu pai e sua mãe seja meio de granja, mas eles já ensinaram para nós: quando o céu fica com as nuvens vermelhas à tarde, é sinal de que vai fazer o quê? Frio. O céu, as nuvens ficaram rosa, meio avermelhado, frio. E Jesus está falando: vocês sabem discernir os tempos, as nuvens, os sinais, mas vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos. O que Jesus está ensinando para mim e para você? Ao contextualizar sobre nuvens, Elias orando por nuvem, orando por chuvas. Eu me lembrei de um homem que passou por uma tempestade terrível. Esse, para mim, foi um dos homens que mais sofreu na história da humanidade, que a Bíblia pelo menos registra. Ele perdeu tudo que ele possuía. Ele era um homem rico, ele perdeu sua riqueza, ele perdeu os bois, ele perdeu suas ovelhas, ele perdeu suas jumentas, ele perdeu seus camelos, todo o seu sustento. Depois ele perdeu a saúde. E como se não bastasse, num único dia, esse homem perdeu 10 filhos. Seu nome era Jó. Jó 1, 18 e 20 diz assim: estando ainda este falando, veio o outro e disse: estando teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do teu irmão mais velho, primogênito, eis que um grande vento, eis que o quê? Um grande vento veio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e levantou-se e lançou-se em terra e adorou e disse: não vim a este mundo, não tornarei. O Senhor deu, o Senhor levará. O Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Imagina um pai perder um filho. É uma dor cruel, insuportável. Agora imagina um pai perder 10 filhos. Imagina esse homem indo numa funerária. Claro, não existia isso naquela época, contextualizando. Chegando na funerária e falar: eu preciso de comprar 10 caixões. Alguém vai dizer: ué, mas você vai começar um negócio de funerária? Vai começar a vender caixão? Não, é porque eu tenho que enterrar 10 filhos. Muita gente julga a mulher de Jó, que falou: amaldiçoa teu Deus e morra. Agora, você já parou para pensar no contexto emocional dessa mulher? Ela perdeu tudo que tinha. Ela viu o marido ficando inválido, sem poder trabalhar, e ainda perdeu, uma mãe teve que sepultar 10 filhos. Nunca mais julgue a mulher de Jó. Nunca mais. Porque a dor de perder filho
é uma das piores dores que pode existir, porque ela inverte o processo do pai enterrar o filho ao invés do filho enterrar o pai. Nunca mais julga aquela mulher. E agora esse homem, Jó, esse homem que perde os seus filhos, que provavelmente eles estavam celebrando o aniversário de algum dos filhos, dos irmãos, e vem um vento, provavelmente um redemoinho, um furacão, um tornado, eu não sei. O texto diz que o vento veio do deserto, derrubou o telhado, caiu sobre eles e eles morreram. O livro de Jó tem 42 capítulos. 42. 38 capítulos. Deus fica em silêncio, não fala nada com Jó. Por 37 capítulos, aliás, por 37 capítulos dos 42, há uma dor, há um silêncio, questionamento. Os amigos de Jó, que eu não sei se aquele é amigo ou inimigo, que só vieram para acusá-lo e tentar achar um pecado nele para justificar tudo aquilo. Por 37 capítulos, dor, silêncio, questionamento, vozes humanas. Mas no capítulo 38, Deus finalmente rompe o silêncio, e o versículo 1 diz assim: depois disso, depois de tudo isso, Jó respondeu a Deus de um redemoinho. Diga comigo, Deus respondeu a Jó. Diga, Deus respondeu a Jó de um redemoinho. Aonde Deus falou com Jó? Aonde Deus falou com Jó? No redemoinho. Bois, jumentas, camelos, Jó perdeu através de roubo. Mas a sua maior perda, que foi a dos seus filhos, ele perdeu seu filho na onde? Por um redemoinho. Um vento forte veio sobre o telhado, derrubou o telhado e matou os 10 filhos de Jó. Presta atenção nisso, irmãos. Por 37 capítulos, Deus ficou calado. No 38, Deus fala com ele. E Deus fala com ele na onde? No redemoinho. O que mais doeu nele é o que Deus usou para curar ele. Porque toda vez que provavelmente Jó vinha um redemoinho, a primeira coisa que via na cabeça dele foi isso aí, que matou os meus filhos. Deus podia ter falado com ele de muitas maneiras, no culto, no templo, numa adoração, num sacrifício, mas Deus falou com ele dentro de um redemoinho. O que mais doeu nele foi o que Deus usou para curá-lo. Deus vem agora dentro de um vento forte para desarmar os gatilhos da dor. Porque Deus quer entrar exatamente no lugar aonde você foi mais ferido, não para repetir a dor, mas para transformar o vento que te derrubou no sopro que vai te levantar, porque Ele é Deus. Ele usa a dor como um instrumento, ferramenta. A sua maior dor vai ser o seu maior testemunho. Aonde você teve a sua maior dor? Pastor, foi uma doença. Deus vai usar essa doença para você ganhar almas. Pastor, eu passei, a minha maior dor foi um divórcio. Deus vai fazer você superar esse divórcio e transformar todo esse sofrimento numa ferramenta para ajudar pessoas. A sua maior dor é aonde Deus vai usar para levantar a sua vida. Um furacão, um vendaval derrubou. Dentro de um vendaval, Deus levantou. Um furacão, ele pode atingir uma velocidade altíssima. Um furacão, ele destrói cidades inteiras. Mas existe um lugar, quando a gente vê um furacão, a gente fala é destruição. Aquilo vai derrubando tudo, casa, levantando carro, boi, tudo que tem na frente. Mas por incrível que pareça, existe um lugar no furacão que é calma. Existe um lugar no furacão que é silêncio. Existe um lugar no furacão que tem uma paz incrível. Sabe na onde? No olho do furacão.
Furacão pode atingir ventos de 250 km por hora ou mais, e aquele barulho de destruição, mas o centro, o olho do furacão, não há caos, ao redor ali há silêncio. É do olho do furacão aonde emana toda a energia, toda a força que gera todo aquele caos. O olho do furacão é aonde gera a força, e aonde gera a força, na verdade, há uma brisa suave. Isaías capítulo 30, versículo 15 diz: porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Deus está dizendo para mim e para você que a nossa força está quando nós sossegamos. A nossa força está quando a gente para tudo, fecha a porta do quarto e fala com o Pai que está em secreto. Ou quando você se retira para um lugar deserto e ali você fica sozinho, naquele silêncio, naquela quietude, dentro daquela solitude de largar tudo e buscar a Deus. É na quietude que nascem as melhores ideias, até porque a nossa mente, ela não pode funcionar em um estado aquecido, estressante. Por isso o salmista disse no Salmo 46, 10, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Meu irmão, eu não sei o que você está passando, mas Deus manda eu te dizer nessa manhã: aquietai-vos. Sossega o teu coração, aquiete-se. Eu gosto muito de uma frase de Einstein. Einstein disse uma frase incrível, ele fala assim: os problemas significativos com os quais nos deparamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento ou estresse em que estávamos quando eles foram criados. Essa frase é incrível. Os problemas significativos com os quais nos deparamos não podem ser resolvidos no mesmo estado mental, no mesmo estado de pensamento em que nós estávamos quando eles foram criados. Você precisa sair, como disse Isaías 30, 15, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Grave esse Salmo 46, 10, aquietai-vos. Você que está com a mente perturbada, sua mente pensando numa velocidade incrível, você está com a mente acelerada, você não consegue parar de pensar por causa de uma situação ou de outra. Deus está dizendo: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. E para finalizar, versículo 44 de 1 Reis: e sucedeu que a 7ª vez, eis aqui uma pequena nuvem com a mão de um homem subindo do mar. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Por 7 vezes nada acontece. Ei, quem está orando não sou eu, quem está orando não é você, é o profeta Elias. E ele não orou 8 segundos para cair fogo do céu, como lá no Monte Carmelo. Agora ele precisa orar o quê? 7. Deus está falando comigo: se não funcionar na primeira, ore na segunda. Se não der certo, ore na terceira, ore na quarta, ore na quinta, jejue, clame, busque, mas não desista. Seja perseverante, que na 7ª vez a nuvem vai aparecer. Jesus nos falou sobre o poder da perseverança. E por que não dizer no poder da declaração? Porque desde o início Elias tinha uma palavra ajustada com a palavra de Deus. Não era sobre perfeição, era sobre alinhamento. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Cuidado com as suas palavras. Elias profetizou,
falou, toda palavra que sai da sua boca, talvez seja uma profecia. Tome cuidado com muitas palavras que saem da nossa boca. Cuidado, porque as palavras têm poder, e o mundo espiritual, ouça isso, o mundo espiritual, às vezes, ele é como um garçom mudo. Imagina você no restaurante, vê um garçom, você conversa com ele, mas ele é mudo. Ele anota, ele não te falou nada, mas daqui a pouco, o seu pedido chega para você. Por isso eu te digo, cuidado com as suas palavras. O mundo espiritual, às vezes, é um garçom mudo. Ele só anota o pedido e depois vem a entrega. Provérbios capítulo 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Jesus nos ensinou, tudo o que disser crendo será feito. Jesus não disse pense, ele disse diga. Então pare de usar a sua boca para amaldiçoar a sua vida. E o segundo lição desse ponto aqui, e último, é que uma pequena nuvem já é um grande sinal. Diga comigo, uma pequena nuvem já é um grande sinal. Se uma pequena nuvem é um grande sinal, o que eu preciso aprender? A comemorar as pequenas vitórias. Pastor, ele está em coma na UTI, mas pastor, ele abriu um dos olhos. Comemore. Pastor, eu fiz uma pequena venda. Comemore. Eu queria entrar naquela empresa, queria vender tanto, mas eles me compraram pouquinha coisa, mas é um pouco, mas comemore. Pastor, meu filho estava em depressão, ele estava trancado no quarto por anos, hoje ele já foi na garagem. Comemore. Pastor, meu marido é alcoólatra, ele bebe todo final de semana, mas esse fim de semana ele não foi para o boteco, ele veio para o culto comigo. Comemore. É uma pequena nuvem. Comemore. Se coloque de pé nesse momento. Você tem uma pequena nuvem na sua vida. O que está te faltando é sensibilidade, porque a pequena nuvem já está sobre a sua vida. Alguma coisa Deus já está fazendo. Comemore, agradeça, engrandeça o Senhor. Feche os seus olhos nesse momento, curve a sua cabeça, pense em tudo o que você ouviu aqui nessa manhã. Que palavra de Deus para a sua vida, que palavra de Deus para você. Saia daqui, não, olha, o pastor jogou indireta para mim, não, seja sensível e diga, Deus falou comigo, Deus usou a boca desse pecador, desse meu pastor, para falar comigo nessa manhã. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Obrigado, Espírito